Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, estamos próximos das eleições e as pessoas me perguntam: Padre, em quem que eu devo votar? Em quem eu devo é mais difícil, mas é mais fácil dizer em quem eu não devo. Por isso, eu vou repetir o que já falei em outras eleições sobre o método PPP. Partido, passado, promessas. Primeira coisa é você ver o partido a que o candidato pertence. Eu não posso falar aqui, porque estamos num canal de televisão em época eleitoral, sobre nomes de partidos, mas vocês podem ver na página providaanapolis.org.br uma lista de partidos nas quais nós não podemos votar, não por causa de gosto ou de preferências pessoais, mas por serem contrários à nossa fé ou à nossa moral. Será que a Igreja pode se meter emitindo juízos em matéria política? Diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2246. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes, que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e da situação. Portanto, se estiver em jogo a salvação das almas e os direitos fundamentais da pessoa, a Igreja tem o direito também de emitir juízos em matéria política. Ou seja, existem certos temas que não são neutros, não são coisas que dependem só de preferências ou gostos pessoais. São temas morais que nem sequer deveriam ser postos em discussão. Mas como nós estamos em um estado louco, dizem que é laico, em que se discute até se os mandamentos da lei de Deus são válidos ou não, então nós somos obrigados a instruir os eleitores a não votar naqueles candidatos que pertençam a partidos que discordem da lei natural, evidentemente. E existem vários partidos assim. Os nomes não vou poder dar aqui no programa, mas vocês podem ver na página do Provida Anápolis. Veja bem, se um partido propõe a descriminalização do aborto, a regulamentação da sua prática no Sistema Único de Saúde, se propõe a descriminalização progressiva do consumo de drogas, se propõe a constitucionalização das uniões homoafetivas, como é que eu posso votar nesse partido?
Ah, mas você não vota no partido, padre? Você vota no candidato, mas o candidato, quando se filia ao partido e quando assume uma candidatura por aquele partido, assina um termo de concordância com aquilo que aquele partido defende. Portanto, se o candidato pertence a um partido que é abortista, que é a favor da equiparação das uniões homossexuais ao matrimônio, que é a favor ao consumo de drogas legalizado, que é a favor da falta de liberdade de você professar a sua fé e da incriminação de você defender os seus valores ou de educar seus filhos em casa. Se um partido é assim, você não deve votar, por coerência com as promessas do seu batismo, em nenhum candidato desse partido. Nem que fosse meu pai, que já é falecido e que jamais se candidatou, nem se candidataria por um partido desse gênero, mesmo que fosse meu pai por absurdo e por hipótese, eu poderia votar nele. Eu iria corrigir o meu pai, deixando de votar nele, para que ele assim caísse em si e saísse daquele partido, que não condiz com a fé e a moral nas quais eu fui educado, certo? Portanto, tomem muito cuidado com os partidos. A Igreja condena, sempre condenou, a ideologia socialista. Nós temos isso nas declarações de Pio XI, de Pio XII, de João 23, e esse juízo negativo não mudou, uma vez que o socialismo, por definição, prega o primado da sociedade sobre a pessoa. O erro fundamental do socialismo, diz São João Paulo II na encíclica Centésimos Annus, é de caráter antropológico. Ele considera a pessoa como uma mera molécula ou elemento do organismo social, alguma coisa descartável. E o comunismo é apenas uma das formas de socialismo. O comunismo que prevê a coletivização dos meios de produção, a abolição das classes. O comunismo, ele prevê também e defende a abolição da família, a livre, ele diz orientação, mas seria o livre comportamento sexual, de modo que não haja mais maridos nem mulheres, nem pais nem filhos, mas todos sejam de todos. E a expressão mais aguda do comunismo está na ideologia de gênero, não é? Então, nós não podemos votar em partidos assim, nem sob o pretexto de que o candidato que a ele pertence é bom. Então, o primeiro critério, que é o critério negativo, é excluir os que são daquele partido. Como os candidatos no Brasil se reconhecem por números, vocês têm que ver logo os 2 primeiros algarismos e verificar se pertence ou não a uma daquelas legendas que não condizem com a sua fé e com a sua moral. Aí você vai excluir muita coisa. Nas eleições passadas eu escrevi um artigo chamado Os 12 Fatais. Naquela época eram 12 os partidos nos quais nós não podíamos votar por coerência com a nossa fé. A lista teve que ser atualizada. Hoje, alguns partidos mudaram de nome, sem mudar de conteúdo. Muito cuidado com isso. Outros partidos surgiram e nós temos que sempre atualizar a lista. No entanto, nunca podemos votar sem olhar para o primeiro P do partido. O segundo P é o passado. Como é que esse candidato agora agiu no passado? Lembre-se, você só passa para o segundo P do passado depois do candidato ter sido aprovado no primeiro P, que é do partido. Se o partido ele não pertence à lista dos não votáveis, você agora passa para o segundo. Não quer dizer que o partido seja maravilhoso, mas pelo menos ele é neutro. Ele não tem nenhuma ofensa à lei moral. Se o partido é aceitável, agora você examina o passado do candidato. Como é que ele votou no seu município, se é que ele já era
parlamentar, quando houve a ideologia de gênero, Plano Nacional de Educação? Como é que ele votou no seu município acerca da distribuição gratuita de preservativos nas escolas, por exemplo? Ou da educação sexual, que nada mais é, infelizmente, do que uma corrupção de crianças e adolescentes para os pequeninos? Como é que esse vereador, se já foi vereador no seu município, como é que ele votou acerca da preservação do direito dos pais de educar os seus filhos? O que foi que ele falou acerca da exibição de símbolos religiosos como crucifixos em repartições públicas? Então verifique como foi que ele se posicionou no passado. Se ele defendeu o aborto em algumas ocasiões específicas, mas defendeu. Se ele favoreceu a esterilização masculina ou feminina. Se ele quis distribuir anticoncepcionais para a população com o pretexto de evitar as gravidezes e os abortos. Verifique tudo isso, né? Verifique o passado dele. Mas como eu vou ver, padre? Hoje não é tão difícil. Hoje, com a internet, você pode verificar o perfil de cada parlamentar visitando a página da Câmara do seu partido, visitando o Facebook, o Instagram. Não é tão difícil ver o que o candidato já fez, que é o segundo P, o P do passado. Vale também para candidato a prefeito. Pode ser que esse candidato já tenha exercido um cargo de prefeito em outro mandato, em outra legislatura, é possível. Mas mesmo que ele tenha sido um secretário qualquer do município ou desempenhado algum outro cargo executivo, verifique que medidas que ele tomou e se alguma delas é contra a nossa moral, principalmente, e de cerceamento à nossa fé, certo? Vamos lá. Agora, que ele já passou no primeiro P, que é o do partido, e no segundo P, que é do passado, aí vem o terceiro e último P, que é o das propostas. As propostas são as mais insignificantes dos três critérios, porque na hora das eleições, é como se diz, de noite todos os gatos são pardos. Nas horas das eleições, os candidatos procuram parecer simpáticos ao povo. Se vê que o povo é pró-vida, até os abortistas, na hora das eleições, dizem que são contra o aborto. Se dizem que o povo é pró-família, até os defensores das uniões homossexuais dizem que defendem a família natural, essas coisas todas. Então, as promessas são as últimas coisas depois do candidato ter passado no P do partido e no P do passado. Mas é bom ver as promessas, porque se ele tem coragem de propor coisas boas, mesmo sofrendo assim a chacota, né? O escárnio das outras pessoas, é um bom sinal. E se ele propõe coisas más, se não só ele fez mal, mas ele propõe fazer o mal, aí então é uma coisa muito séria. Se um candidato apresenta como seu plano, ou sua proposta, ou como sua promessa, fazer uma campanha de esterilizar todas as mulheres do município para que elas não tenham mais filhos e não gere pobreza, nossa! Ou que a campanha, o plano deles seria fazer com que todas as adolescentes de 12 anos já tenham acesso aos anticoncepcionais para evitar gravidez na adolescência aqui. Que é isso? É um estímulo à promiscuidade. Se o plano desse candidato a um cargo executivo ou legislativo seja fazer com que os pais sejam obrigados a confinar os seus filhos em creches para ter mais tempo para poder se dedicar ao trabalho fora. Que isso? Se esses candidatos pretendem fazer com que abortivos como o DIU, a pílula do dia seguinte e outros sejam distribuídos em massa para a população,
Então, se ele tem coragem de propor até coisas más, com mais razão ainda você não pode votar nele. Partido, passado e propostas. São os 3 P's. Muito cuidado para não ficar só no último. Há pessoas que fazem o candidato assinar em cartório uma promessa de defender a vida desde a concepção até a morte natural, só que o candidato pertence a um partido abortista. Que adianta? Não adiantou nada. Aquele compromisso não vale coisa nenhuma. Você só pode aceitar um compromisso de um candidato depois de verificar o partido e o passado dele. É uma terceira etapa, que só vale depois de terem sido ultrapassadas as 2 primeiras. Bem, e se você votar mal, tome cuidado, porque o voto é uma arma que você põe nas mãos de alguém. Com essa arma, ele pode disparar contra você, contra a sociedade, contra seus filhos, contra a família. Com essa arma, o seu representante, que você não soube elegeu mal, poderá, em seu nome, isso aqui é o mais grave, proibir que você eduque seus filhos em casa, mas obrigá-lo a colocá-lo numa escola que vai ensinar as coisas mais horríveis. Os pais devem ter o direito de escolher a educação que querem dar a seus filhos. Se as escolas estão ensinando corrupção moral, os pais devem ter o direito de dizer: eu educo por mim mesmo. Posso educar dentro de casa, eu vou fazer o homeschooling. Cuidado, se você votar num candidato errado, ele vai proibir esse seu direito. Por que eu agora fui condenado a pagar cerca de 400 mil reais por ter impetrado um habeas corpus em favor de uma criança que estava com deficiência física e estava para ser abortada? Por que eu fui condenado? Porque as feministas entraram com processo contra mim, instrumentalizando a mãe da criança cuja vida foi salva, foi poupada. E as feministas fizeram isso por quê? Porque elas dizem que nós vivemos num Estado laico, e nesse Estado laico ninguém pode defender a vida dos outros. É assim? Um Estado laico é um Estado em que a religião é coisa ruim, dizem elas. Eu nem me apresentei como padre quando impetrei o habeas corpus em 2005. Apresentei-me como estudante de direito, que eu era naquela época. Mas quando elas descobriram que tinha sido um padre o impetrante, elas mudaram todo o discurso para um discurso antirreligioso. E fizeram isso até agora. E conseguiram, não em 1º grau, nem em 2º grau, mas no 3º grau de jurisdição, lá no Superior Tribunal de Justiça, reverter a decisão e fazer com que eu fosse condenado a pagar inicialmente 60 mil reais. Com juros e correção monetária, segundo os cálculos dela, não conferi, chegariam a 400 mil. Isso é o que elas chamam de Estado laico. Você tem algum candidato a vereador ou a prefeito que goste de falar muito no Estado laico? Tome cuidado com ele. Tem um candidato a prefeito ou a vereador que fala muito em direitos sexuais e reprodutivos? Cuidado que ele está defendendo o aborto. Tem algum candidato que fala muito em desigualdade de gênero, em discriminação por causa de gênero, em diversidade sexual, em livre orientação sexual? Cuidado que ele está defendendo a ideologia de gênero, a destruição da família e o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Cuidado com essas linguagenzinhas que a gente, que já é mais calejado, está acostumado. Se ele fala da coletivização dos meios de produção, da escola para todos, na verdade, o que ele deve estar defendendo é uma escola obrigatória, em que a criança fique de manhã até à tarde longe dos pais, recebendo doutrinação fora do lar. Cuidado! Muito cuidado, porque esse vereador que você vai votar agora, amanhã vai poder ser um deputado, vai poder ser um senador, vai poder ser nomeado ministro do Supremo, e tudo porque hoje você não soube votar bem. Então,
tomem cuidado, porque votar é um ato de cidadania, um ato de responsabilidade, e votar mal pode ser um pecado. Muito cuidado por quem compra, para quem compra e vende votos, porque você está comprando ou vendendo o direito e dever que você tem de contribuir para o bem público. Isso não se faz. Bem, eu queria aproveitar a ocasião para pedir doação para uma gestante que eu fui visitar e fiquei impressionado com o estado de pobreza. Nós assistimos várias delas, mas aquela que eu fui visitar estava precisando de cama, estava dormindo em um colchão no chão. Eu fui pedir a ela para lavar as mãos e foi muito difícil, porque não tinha pia na casa, não tinha pia de cozinha. Fui obrigado a lavar as mãos em uma torneira externa que ela usa para lavar os pratos. A situação está muito precária. Se alguém quiser ajudar com a doação de uma cama, com a doação de uma pia de cozinha, fale conosco, porque no momento estamos com alguém com essa necessidade particular. O meu pedido a Maria Santíssima e a São José é que nos envie, além de anjos para cuidar da nossa casa, pessoas semelhantes a anjos para tomar conta dos bebês e das suas mães. E dê a nós a mesma pureza angélica com que São José cuidava de Maria Santíssima e do menino Jesus. Mas para cuidar de gestantes é necessário que sejam mulheres. Podem ser freiras ou não ser freiras, mas têm que ser mulheres. E as mulheres, para cuidar de mulheres, têm que ser mulheres fortes. Entre estas, deverá ter uma, porque sem uma cabeça nada funciona, que seja semelhante a Santa Teresa de Calcutá. Aquela mulher discreta, que nunca condenava ninguém, que só falava o bem do próximo. Aquela mulher que passava horas no sacrário e que via Jesus nos pobres, mais pobres entre os pobres. Precisamos de uma mulher como Santa Teresa de Ávila, aquela mulher que não aceitava que as suas filhas sucumbissem diante dos chamados, malezinhos de mulher, assim ela dizia, que desejava que as suas filhas fossem varonis, que fossem fortes. Esta é uma mulher forte. Precisamos de uma como Santa Joana d'Arc, aquela que liderou o exército dos franceses contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Precisamos assim. Mas uma mulher que seja forte em santidade, no desejo de se assemelhar a Maria Santíssima, que na sua fortaleza esteve ao pé da cruz, mas na posição vertical, de pé, acompanhando o seu filho até o último momento, sem se deixar levar pelo pânico e pelo desespero, porque é uma mulher cuja fortaleza estava na sua caridade, na sua fé e na sua esperança. Eu estou pedindo que Deus envie pessoas assim, e eu sei que o pedido é muito ousado, para cuidar da nossa causa, que segundo São João Paulo II é a mais importante do mundo. Peçam comigo, peçam para que as nossas orações se unam, uma vez que o nosso Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se 2 de vós se reunirem para pedir, seja o que for, ao meu Pai, isto vos será concedido. Então eu peço que vocês peçam comigo pela nossa causa, que as gestantes não deixem de ser atendidas, que aquelas que precisam de hospedagem não deixem de ser hospedadas,
que aquelas que estão precisando de um socorro, de um conselho, não deixem de ser aconselhadas, que aquelas que estão precisando de instrução religiosa, de preparação catequética para o batismo delas próprias antes da dos filhos, da primeira comunhão, ou de um casamento, se elas vivem amasiadas, que elas não fiquem sem essa instrução por nossa culpa ou por culpa de terceiros. Vamos pedir muito, mas muito, que este trabalho que São João Paulo II dizia que era o mais importante do mundo, não deixe de ser realizado e bem realizado aqui na nossa diocese. Aqui nós temos esta missão de executar esse trabalho. Defender a vida desde a concepção até a sua morte natural, defender a família, que é o santuário da vida, e formar as pessoas para a castidade, sobretudo as mães que nos procuram. Não é o suficiente fazê-las desistir do aborto. Isso é o primeiro passo. Depois que elas desistiram, aí temos que falar de Deus para elas. Temos que ir nas raízes daquilo que levou-as ao pecado, para fazer com que elas sejam curadas também no seu coração, nas suas intenções, e que elas se tornem defensoras da vida, que possam ajudar-nos a salvar outras crianças, a regularizar outras famílias em desordem. Tudo isso estamos precisando. E eu vou fazer um pedido a você que é mulher. Mulher costuma ser fraca, mas não seja fraca acima da própria fraqueza. Se você tem fraqueza muscular, o que é natural, não associe a esta fraqueza muscular uma espécie de acomodação. Se você padece de dores de parto, de gestação, né, de cólicas, isso tudo é natural, não se entregue a essas dores para fazer delas uma justificativa para não se esforçar para salvar outras que estão precisando de ajuda. Precisamos de mulheres fortes. E mulheres fortes existem, mas se você é uma delas, seja bem-vinda. Se não é, mas quer ser, peça ajuda de Nossa Senhora e de São José para ser uma delas, mas que tais mulheres não faltem para nos socorrer neste momento crítico para nós e para a nossa nação. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática tudo isso que nós falamos hoje. Vamos terminar então dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grião de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.